fé não pede licença. A fé não pede licença. Sabe, quando eu estava pensando e orando para saber o que eu ia trazer para a igreja hoje, Deus, Ele me fez ver por 2 vezes o mesmo vídeo. Um vídeo que viralizou essa semana. Um vídeo de um menino que está se apresentando diante dos jurados e de uma plateia enorme. Esse menino, ele começa a cantar, e quando ele começa a cantar, ele canta de olhos fechados. Alguém viu esse vídeo? Ele canta de olhos fechados. Quando ele começa a cantar e canta de olhos fechados, os jurados estão de costas para ele. E quando os jurados eles começam a ouvir, o primeiro jurado fala, uau, ele bate. Na hora que ele bate, a cadeira vira e ele olha para o garoto e ele fala, uau, uau. E o garoto não viu ele. De repente o segundo jurado fala assim, meu Deus, isso é tão lindo, olha, que perfeito, ele gira, e na hora que ele olha para o garoto continua cantando, concentrado, de olhos fechados. O terceiro jurado, ele vira, e na hora que ele vira, ele também, era uma mulher, e ela fica feliz, e ela fala, uau, so beautiful, que lindo. E ela continua curtindo a música, enquanto o garoto, ele está de olhos fechados e cantando, concentrado. O último jurado, ele também bate. Ele fala, não tem como, não dá para ouvir as palavras dele, mas dá para ver a expressão. A expressão é, não tem como, bate e vira. Na hora que vira e olha para o menino continua cantando e a plateia, ela está fazendo festa, porque a plateia viu os jurados virarem e aprovar aquele menino que está no meio do palco cantando. Só que o menino, apesar de ouvir a plateia, o barulho, a festa, ele se concentra o tempo todo naquilo que ele deve fazer, que é cantar. Ele está de olhos fechados, ele está cantando, ele entra no último refrão que ele deveria cantar, e quando ele termina de cantar, ele abre os olhos, e quando ele abre os olhos e ele olha para aqueles jurados, ele se assusta, e quando ele se assusta, ele dá para ver uma expressão de alegria nele, e ele pula, ele dá 3 pulinhos assim, ó, yes! E ele fica imensamente feliz pelo resultado que ele teve mediante aquela plateia e aqueles juízes. Quando eu vi esse vídeo, eu entendi que nós precisamos focar naquilo que nós estamos fazendo com fé. Assim como Pedro, ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas, e de repente ele olhou para a tempestade, ele sentiu o vento, e ele perdeu o foco em Jesus, ele começa a afundar. Aquele menino, o tempo todo, ele não olha as adversidades, ele não olha também o elogio, ele foca naquilo que ele deveria fazer, porque o mais importante para ele é o resultado final, é a apresentação inteira. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você precisa ter fé para começar a fazer aquilo que você precisa fazer, mas você também precisa ter foco para você não deixar de fazer aquilo que você começou a fazer. Você precisa se concentrar, não deixa as pessoas ou as expressões das pessoas, porque imagina, você começa a se apresentar na vida, você começa a ter atitudes de fé, a falar o que tem que falar, a ir aonde tem que ir, a se conectar com quem tem que se conectar, e de repente você olha para as pessoas e as pessoas estão assim olhando para você. As pessoas estão te analisando, as pessoas têm uma expectativa acerca de você, e talvez a expectativa, a expressão das pessoas sem dizer nada, já te causa um frio na barriga, já começa a te desestabilizar, porque você está olhando para eles e não para aquilo que você deve fazer.
Eu não sei o que você começou a fazer, e eu não sei qual é a cara que as pessoas estão fazendo para aquilo que você começou a fazer, mas Deus manda te dizer, continua a fazer, se concentra, foca, porque mais importante é o que você está fazendo e não a expressão que as pessoas estão fazendo em relação àquilo que você está fazendo. Sabe, às vezes o que nos atrapalha não é apenas a expressão das pessoas. O que nos atrapalha é a crítica das pessoas. A pessoa tem coragem de criticar, a pessoa tem coragem de falar como que você está fazendo isso, como que você está se movendo, como que você tem coragem de falar isso, de gravar um vídeo, de postar essa mensagem, como que você tem coragem de abrir essa empresa, de fazer esse movimento, de colocar a sua família nisso. Mas geralmente quem te critica não está se movimentando. Quem está te criticando continua no mesmo nível, sem fazer movimento nenhum. E é a pessoa que te critica agora, mas depois vai te aplaudir e vai falar assim: uau, como Deus é contigo. Não dê ouvido, não dê ouvidos para essas críticas. Mas eu vou além, não dê ouvido aos elogios. Não dê ouvido aos elogios. O elogio muitas vezes levanta o seu ego, te torna uma pessoa orgulhosa. O elogio muitas vezes faz você parecer que você já chegou no patamar que está tudo bem, que você já venceu, que as pessoas já te aplaudem, que as pessoas já te apreciam. E você esquece que tem patamares maiores para você avançar. Não pare por causa das expressões das pessoas, não pare por causa das críticas das pessoas e não pare por causa dos elogios das pessoas. Porque muitas vezes o elogio vem de alguém que está endemoniado. Muitas vezes Satanás te elogia para poder te parar. Muitas vezes Satanás te elogia com o propósito de te confundir. Você lembra, Paulo estava passando para ir para o lugar de oração e uma mulher que estava endemoniada começou a elogiar Paulo. Esses são homens de Deus que pregam o evangelho da salvação. Durante dias ela fazia isso até que Paulo falou: ei, isso não vai mais continuar. Foi lá e expulsou o demônio. Muitas vezes, para você cumprir o seu propósito, você vai perder os elogios. Muitas vezes, para você cumprir o seu propósito, você vai perder os elogios. Mas deixa eu te falar, mais vale agradar a Deus do que os homens. Pedro, ele disse, mais vale agradar a Deus do que os homens. O resultado que você busca é inseparável da atenção que você dá àquilo que você faz. Se você quer um excelente resultado, entenda, é inseparável a atenção que você dá àquilo que você faz. Se você não dá uma atenção total e plena àquilo que você está fazendo, você vai ter um resultado ruim, você vai desfocar, você vai parar pela metade, ou você vai demorar muito tempo para terminar aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque o resultado do que você busca é inseparável da atenção que você dá àquilo que você faz. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é: a sua fé te faz fechar os olhos e os ouvidos naturais. A Bíblia diz que a gente não se move pelaquilo que a gente vê, mas nós nos movemos pelaquilo que nós cremos. Porque os seus olhos naturais te enganam, porque os seus olhos naturais te confundem. Você precisa olhar com os olhos da fé. E muitas vezes, quando você olha com os olhos da fé, os seus ouvidos naturais, eles acabam se fechando para aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. E os seus olhos acabam se fechando para as expressões que as pessoas estão fazendo. Sabe por quê? Porque você precisa ouvir apenas uma pessoa: Deus.
Muitas vezes você escuta o que as pessoas estão falando, mas a pessoa não tem a visão que você tem, a pessoa não recebeu a direção que você teve, a pessoa não consegue ter uma sensibilidade espiritual naquilo que você tem orado. Então, às vezes, nem a culpa da pessoa, ela simplesmente não está no mesmo nível, na mesma sintonia que você tem com Deus. Por isso que as pessoas criticam, por isso que as pessoas, elas acabam fazendo uma expressão, que isso, o que está fazendo, que coisa diferente é essa, você está doido? Por quê? Porque elas não vão te entender, elas não vão te entender. Deixa eu te dizer, tem momentos que você precisa focar, a sua fé, ela precisa te colocar dentro da atividade que Deus mandou você fazer, mas a sua fé, ela precisa fazer com que você permaneça nessa atividade, porque tem muitas coisas que você começou, mas você não conseguiu terminar. Deus, Ele é um Deus de completude, Deus é um Deus que começa e termina. Ele diz para a gente, ei, eu comecei a boa obra e eu sou fiel para terminar. Então, você precisa confiar que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar a sua vida cooperando com você. Jesus, ele fala, até agora não pediste nada em meu nome, peça para que a vossa alegria seja completa. Ele vai terminar aquilo que ele começou. Você precisa ter foco, você precisa continuar, você precisa fechar o ouvido e os olhos para algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Importa mais ouvir a Deus, agradar a Deus, do que aos homens. Homens que não entendem o seu chamado, homens que não entendem a sua felicidade, homens que não entendem o seu propósito, homens que não entendem que o porquê você vem no carisma na segunda, na quarta, vem na culto da quinta e vem no domingo. Eles não entendem o foco que você tem em aprender a palavra, em entender mais de Deus, em crescer espiritualmente. Eles vão criticar, eles vão falar mal, eles vão olhar com cara feia, eles não vão te entender. Por quê? Porque aquilo que Deus colocou no seu coração é para você viver, não é para eles viverem. É para você entender, não é para eles entenderem. Então, a sua fé precisa te fazer fechar os olhos e os ouvidos para as coisas externas, meu irmão. A fé te faz ignorar a incredulidade e a opinião contrária dos outros. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Deixa eu te dizer algo, uma revelação revelada da revelitudes profundas, das profundezas das profundidades. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a incredulidade também vem pelo ouvir e ouvir pessoas incrédulas. Se você está fazendo algo que Deus mandou você fazer, você está se movendo e você está tentando se concentrar o tempo todo, mas você está emprestando seus ouvidos para as pessoas que são incrédulas, para as pessoas que não entendem o que você está vivendo, para as pessoas que só sabem reclamar, para as pessoas que nada dá certo na vida dela, e você está dando mais atenção àquilo que elas estão dizendo do que àquilo que Deus falou com você, você vai sucumbir. Mas se você dá atenção àquilo que Deus falou com você, a direção que Ele colocou para você andar, você vai ter sucesso, porque importa mais você obedecer a Deus e agradar a Deus do que aos homens. Quem crê, diga amém. Sabe, a fé faz você focar no milagre, a fé faz você ficar naquilo que você precisa fazer. As críticas não podem te parar, nem o elogio não pode te parar, até você alcançar aquilo que Deus tem disponível para você. Não deixa as expressões das pessoas te parar, não deixa as indiretas que as pessoas estão dando te parar, não deixa o elogio te parar. Até para você achar que você chegou no patamar, que você não consegue mais subir, que Deus não tem mais nada para você. Não deixa. Não deixe. Mas David, estão falando que não é para fazer. Mas Deus falou que é para fazer.
Mas David, eles vão falar mal de mim. Mas Deus vai falar bem de você. Mas David, eles estão me repreendendo, eles estão dizendo que eu estou errado. Ei! É assim que fizeram com Bartimeu. Você lembra? Bartimeu era um cego que estava ali no meio do caminho, tinha uma multidão seguindo Jesus, ele ouviu falar acerca de Jesus e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão olhava para ele e falava assim: ei, não incomode o mestre, não atrapalhe o mestre. E repreendiam ele. Sabe o que ele fazia? Ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que você está fazendo mediante a repreensão que as pessoas estão te dando? Qual é a sua postura mediante as palavras contrárias que você tem ouvido? A fé não pede licença. Se ele para, porque as pessoas repreenderam, falando: não incomode o mestre, não atrapalhe o mestre, ei, fica na tua, ele não ia receber o milagre, meu irmão. Mas Deus, ele colocou essa palavra no meu coração para entregar para você que está nos assistindo. Ei, a fé não pede licença. Se mandarem você parar, se pedirem para você calar a boca, se falarem que você está atrapalhando, ei, grite ainda mais alto, porque você está gritando para Jesus. Enquanto ele não disser: ei, eu não vou aí, você não para. Sabe por quê? Existe uma grande chance dele falar assim: ei, deixa a sua capa de lado e manda ele vir aqui, porque eu tenho um milagre para ele. Porque se a fé dele faz com que ele ultrapasse todas as críticas, todas as repreensões, significa que ele acredita que eu posso fazer algo na vida dele, e eu vou fazer. Muitas pessoas acham que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Ah, tem um monte de gente lá na África, pastor, como é que eu vou pedir para Deus? Ah, tem tanta gente passando necessidade maior, gente querendo tirar a vida. Deus vai se preocupar com essa minha oração? Você acha que está incomodando a Deus? Você acha que você está atrapalhando Deus? Enquanto as pessoas acham que é incomodar a Deus, Jesus, ele para e ele atende aquele homem. Sabe por quê? Porque aquilo que para alguns é incomodar, para Jesus é a oportunidade de manifestar o reino de Deus e fazer um milagre. Tem uns crentes que chegam para mim: ô pastor, desculpa te incomodar, mas eu queria um conselho, mas eu queria marcar contigo. Uma das primeiras coisas que eu falo assim: irmão, não é incomodar, isso é o meu propósito, esse é o meu chamado, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso, isso me traz alegria. É a oportunidade que eu tenho de manifestar o reino de Deus. Deixa eu te dizer, quando você faz uma oração para Deus, quando você chora na presença de Deus, quando você grita, quando você sacode os céus falando: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor me responder. Quando a sua fé, ela não é impedida pelas críticas, pelo elogio, pela cara feia, Deus, ele vai falar para você: ei, está na hora de eu manifestar o reino de Deus, porque para alguns você está me incomodando, mas para mim, eu estou vendo que você tem fé para eu manifestar aquilo que você tem orado. Deus vai manifestar na sua vida, amém? Tem gente que está achando que você tem que parar, tem gente que está achando que você está demais, tem gente que está achando que você está fazendo errado, tem gente que está achando que isso é doideira, que você está perdendo oportunidade, está perdendo os seguidores. Deixa eu falar para você. No reino de Deus você não perde, você só ganha. Aquilo que parece perda, na verdade é ganho. Porque as coisas espirituais, elas valem muito mais do que coisas naturais. A primeira verdade: a fé te faz ignorar a incredulidade e a opinião contrária dos outros.
Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outra tradução diz: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Sabe, Satanás, antes de enviar a tentação, vai te enviar a distração. Satanás, antes de enviar a tentação, ele vai te lançar uma seta de distração. Por quê? Você está focado. Você teve fé para começar a fazer, você está movimentando, mas aí Satanás vem e lança uma seta de distração para ver se você vira o rosto. Ele lança uma seta de distração para ver se a sua atenção ela sai daquilo que você está fazendo. E se a sua atenção sair daquilo que você está fazendo, a sua promessa ela é adiada. Se a sua atenção sai daquilo que você está fazendo, ele lança a tentação. Porque se ele lança alguma coisa no Instagram, se ele lança alguma conversinha fiada, se ele lança alguma fofoca, se ele lança algum pensamento que não é de acordo com a palavra de Deus, ele tira a sua atenção. Na hora que ele tira a sua atenção, ele coloca uma pessoa para te afastar ainda mais daquilo que você deveria estar fazendo. Não se distraia. Não se distraia, não se distraia. Gente, eu trabalho com o celular a maior parte do tempo. É respondendo pessoas, é mandando mensagem no grupo, é conversando com os líderes, é resolvendo coisas administrativas, financeiras, o tempo todo, a maior parte do tempo. Né? Só paro com o celular para fazer atendimento, para fazer reunião, eu deixo o celular de lado e tal. Eu preciso sempre colocar um time, né? Acabou, preciso ter um tempo com minha família, com minhas filhas. Porque senão eu fico com o celular o tempo todo. Dá até tendinite de ficar fazendo assim com o celular e mexendo. E é incrível quando você tira um tempinho ali e de repente você entra. Vou entrar aqui para ver uma mensagem. E resolver isso daqui com fulano. Aparece uma coisa, você entra. Aí você começa a ver um vídeo, daqui a pouco chega uma notificação, daqui a pouco chega um negócio, aí você vai fazer uma outra coisa que não era aquilo que você se propôs a fazer, e daqui a pouco você fala assim, o que eu ia fazer mesmo? Não é assim? Aí a gente se atrasa, e a gente não resolve, e a gente procrastina, e a gente perde a bênção, e a gente atrapalha o outro que precisa de uma resposta. É assim que Satanás entra na nossa vida. Através de notificações. Você está aqui, ó, focado, vem uma notificação. Aí você olha. Na hora que você olha, você clica. Na hora que você clica, opa, chamei a atenção dele. Aí ele envia a tentação. Aí ele envia aquilo que vai te atrapalhar no seu propósito. A gente precisa sempre estar atento. Segunda verdade, que é o título dessa mensagem. A fé não pede licença. Há um poder disponível para aqueles que sabem que Jesus tem poder. Há um acesso. Sabe, quando diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompeu a multidão, porque ela ouviu falar de Jesus, e ela disse no seu coração assim, se eu apenas tocar no manto dele, eu vou ser curada. Quando ela propôs no seu coração, e ela começou a passar entre a multidão, e ela foi até os pés de Jesus e tocou naquele manto, ela sabia de que de alguma forma ia sair poder de Jesus. Sabe, a palavra que sai ali, na hora que fala, e de mim saiu o poder, ele fala, de mim saiu o poder, porque todo mundo estava encostando em Jesus, todo mundo estava comprimindo Jesus, e Jesus fala assim, peraí, alguém me tocou. Pedro fala assim, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Como assim alguém me tocou? Ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Ou seja, existe um poder fluindo em Jesus o tempo todo, que muitas vezes você não precisa pedir, você só precisa tocar. Você não precisa pedir, você só precisa acessar.
Tem coisa, meu irmão, que já é sua no mundo espiritual, e você está pedindo: Jesus, me dá, Jesus, faz, Jesus, não. Você só precisa acessar e falar assim: Ele já me deu e já é meu, o poder flui dele, e você é abençoado, a resposta vem, a promessa se concretiza, as coisas acontecem, porque há poder para você acessar, e esse poder, ele alcança você através da sua fé. Flui. Só flui. A mulher tocou no manto. Sabe, a fé, ela não pede licença. Imagina aquela mulher, há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. As mulheres sabem muito bem disso, e elas sentem mais essa palavra do que a gente. Porque uma vez por mês, né, naquelas que têm o fluxo normal, uma vez por mês, elas sentem isso no corpo dela, elas sentem o corpo dela, né, sofrendo de alguma forma com aquilo que está acontecendo. Então elas imaginam 12 anos sofrendo todos os dias, todos os meses. Talvez você, homem, não entenda tão isso, assim como eu não entendo a profundidade disso. Mas 12 anos, e gastou todos os seus recursos com médicos e nada deu certo. Quando ela se propõe a ir até Jesus, imagina se ela perguntasse assim: ei, vocês me dão licença que eu vou tocar no manto dele? Imagina ela perguntando para os sacerdotes, os fariseus daquela época, que eram religiosos, ela perguntando para os escribas. Imagina ela perguntando para os discípulos de Jesus: vocês me dão licença um pouquinho, porque eu propus no meu coração que eu vou tocar e vai sair virtude, e eu vou ser curada só se eu tocar no manto dele. Vocês deixam? Você acha que eles iam deixar? Pelo contrário, na hora que ela tinha que passar, ela era considerada impura, ela não podia nem estar ali, ela tinha que passar gritando: impura, 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 para as pessoas abrirem um caminho e fazerem cara feia. Ela está impura. Por quê? Porque ela não poderia mais fazer parte da sociedade, ela tinha que estar fora. Mas deixa eu te dizer, a fé não perde licença, a fé não pede licença. Por quê? Porque todo mundo que estava ali tinha um nível de fé. E deixa eu te dizer, era uma fé medíocre. Porque aquela mulher, ela simplesmente atravessou todo mundo, tocou no manto e o poder saiu de Jesus. Ela não pediu licença para viver aquilo que ela acreditava que poderia viver. Sabe aqueles 4 amigos que pegou aquele paralítico? Pegou o paralítico, colocou ali, viu uma multidão na frente da porta, Jesus está dentro da casa, e eles falam assim: peraí, vamos pedir licença? Imagina, se eles pedissem licença: vocês me dão licença porque a gente tem um paralítico aqui, a gente quer que Jesus ore por ele. Você acha que as pessoas iam deixar? Tanto não deixaram, que eles devem ter fechado o caminho. Não, puxa aí, não deixa eles passarem não, senão eu vou ficar mais para trás. Eu quero ouvir Jesus, eu quero ver o que está acontecendo. Eles não deixaram. Por quê? Eles não tinham o mesmo nível de fé que aqueles homens tinham, mas também não queriam deixar eles passarem para ter acesso a Jesus. Tem muita gente que não tem o mesmo nível de fé que você tem e ainda fica te atrapalhando na sua busca por Jesus, meu irmão. Fica te atrapalhando. Aí você olha assim: quem que você pensa que você é? Já que você está aí, então utiliza a sua fé para você receber algo sobrenatural e viver algo que você nunca viveu. E fica na sua, eu só não quero que você passe. Eu só não quero que você acesse. Quem é você? Você chegou agora no Evangelho? Quem é você? Você é muito mais novo que eu. Eu tenho anos no Evangelho. Eles pegam aquele homem, eles vão provavelmente pela lateral ou por trás,
Eles colocam em cima da casa, eles sobem, o homem está ali em cima daquela maca, em cima daquela casa, eles começam a abrir o telhado, eles não pedem licença, eles não pediram licença nem para o dono da casa, meu irmão, eles provavelmente falaram assim, tô subindo, existe um milagre para acontecer agora, existe algo sobrenatural que vai acontecer agora, eu não vou pedir licença, porque depois vocês vão me agradecer pelo aquilo que vai acontecer. Eles descem, aquele cara que estava na maca, e quando eles descem, ele tem um diálogo com Jesus, e no final Jesus fala assim: levanta, pega a tua maca e anda. Você está esperando pedir licença para quem? Para quem? Olha para essas pessoas que você está esperando pedir licença. O que a pessoa está vivendo? O que ela está escrevendo na história dela? Que vida com Deus que ela tem? Ou finge que tem? Você está esperando pedir licença, meu irmão? Você tem acesso direto a Jesus. Você tem acesso direto a Jesus. A fé não pede licença. Todos aqueles que tiveram uma fé, que surpreenderam os outros que estavam ali, Jesus atendeu com um milagre sobrenatural. O cego Bartimeu gritou sem parar. A mulher pecadora se jogou aos pés de Jesus. Uma mulher entrou. A Bíblia diz que ela era pecadora. Um fariseu tinha convidado Jesus para ir na casa dele. Um fariseu. Jesus está ali. De repente, uma mulher pecadora entra com um vaso que valia muito dinheiro. Imagina se ela falasse assim: gente, me dá licença, eu sei que todo mundo aqui sabe que eu sou pecadora, mas eu vou me jogar aos pés de Jesus, vou pegar essa essência, esse perfume, e eu vou jogar nos pés deles, eu vou tocar ele, e eu vou com meus cabelos lavar os pés dele. Vocês deixam eu fazer isso? Você acha que ia fazer? O fariseu olhou e falou assim: se esse homem de fato fosse profeta, ele saberia quem está tocando nos pés dele, porque ela é uma pecadora. No outro evangelho, o próprio Judas fala assim: olha que desperdício, podia dar tudo isso daqui para os pobres, vender e dar para os pobres. Olha, a crítica veio depois. Se ela pede licença antes de entrar, ela nunca tinha recebido o elogio de Jesus, ela nunca tinha entrado para a história, porque Jesus vira para ela e diz assim: ei, a história dessa mulher aqui, escuta isso, a história dessa mulher será contada em todo o mundo. Sabe por quê? Porque ela está me ungindo para a minha morte. Ela não faria parte de um momento profético. Deus não receberia a adoração daquela mulher que se jogou diante dos pés de Jesus. Ei, meu irmão, independente se as pessoas falam se você é pecador, se você é errado, se a sua vida no passado foi um lixo, deixa eu te dizer, se joga aos pés de Jesus e dá para Ele a sua adoração, porque Ele vai receber, Ele vai receber. Se você crê, diga amém. Ele vai receber. Sabe, onde Jesus está, um milagre acontece. Algo que eu tenho falado essa semana é que você não entra na presença de Deus. Quando aquelas pessoas estavam ali ouvindo sobre Jesus e vendo Jesus, quando Jesus vinha, quando eles ouviam acerca de Jesus, eles tinham a oportunidade de viver um milagre, algo sobrenatural. Mas hoje é diferente. Hoje Jesus, ele foi para o céu. Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ou seja, você não entra e sai da presença de Deus, você carrega a presença de Deus onde quer que você vá. Você não vem no culto para ter um encontro com Jesus, você vive com Jesus todos os momentos da sua vida. Você vem para o culto para adorar a Deus junto com aqueles que carregam a presença de Deus. Então você não precisa ter um encontro com Jesus aqui no culto para o milagre acontecer na sua vida. Entenda isso.
aquela mulher, o cego Bartimeu, aqueles 4 amigos com o paralítico, sabe? Todas essas pessoas, elas tinham que ter uma oportunidade, porque Jesus estava ali e se fazia presente, e eles tinham fé naquele momento. Deixa eu te dizer, você não precisa esperar um momento para você vir no culto para encontrar com Jesus, vir numa conferência para encontrar com Jesus, ir no GC para encontrar com Jesus, ir em algum lugar para encontrar com Jesus. Não. Você vive constantemente com a presença de Jesus, porque você entregou a vida para Ele. E se você entregou a vida para Ele, o seu milagre não acontece só em grandes ajuntamentos, ou no GC, ou em alguma casa de oração. Não, o seu milagre pode acontecer dentro do carro, o seu milagre pode acontecer dentro da sua casa, o seu milagre pode acontecer na sua empresa, o seu milagre pode acontecer você passeando com o cachorro, o seu milagre pode acontecer em qualquer momento, porque a sua fé não pede licença para o Jesus que habita em você. Terceira verdade que eu aprendo: a fé se manifesta na necessidade. A fé se manifesta na necessidade. Algo que eu acho interessante é que todo mundo que percebe a necessidade, ela pode entrar no nível de fé. Existem alguns níveis para você receber o seu milagre, entenda isso. O primeiro nível é você reconhecer que você tem uma ferida. O primeiro nível é você reconhecer que você tem uma necessidade. O primeiro nível é você reconhecer que você precisa de ajuda. Se você não passa desse nível, você não recebe o milagre e você continua com uma necessidade. O segundo nível é: eu reconheci que eu tenho uma necessidade, e agora quem eu procuro, o que eu faço? E você se enche de fé para você não ficar vindo nos cultos o tempo todo e pedindo por um milagre durante 10 anos. Você se enche de fé dizendo assim: Senhor, eu cansei de pedir, o Senhor acabou de falar comigo que isso daqui eu tenho acesso, porque eu sou o seu filho, e quando eu estou na casa dos meus pais, eu não peço: pai, eu posso abrir a geladeira? Eu já vou lá e pego. Você está na casa do seu pai e tem coisas que você está pedindo para ele fazer, ele está falando assim: já é seu, já está na tua mão. Você já é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é maior que os anjos, meu irmão. Você é maior que os anjos não estão assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você está acima de potestades e principados. Não tem essa de você entrar no ringue com Satanás. Satanás já perdeu, você não é vitorioso, você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A sua postura vai fazer diferença naquilo que você está buscando. Se você buscar como um pedinte: oi, Senhor, me dá, e eu sei o quê, e Deus está falando com você: não, já é seu, levanta, vai lá e pega. A oração faz você perceber que Ele tem a resposta para a tua necessidade, mas a tua fé tem que te dar uma posição de tomar posse naquilo que já é teu. Eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado. Eu não vou ser vitorioso, eu já sou mais que vencedor. Eu não vou ser próspero, não, eu já sou próspero. Eu não vou vencer, não, eu já venci. Chega. Tem pessoas que têm esse negócio assim: a briga está feia com Satanás. Satanás está se levantando. Sabe quando você tem uma grande vitória e depois Satanás, você pensa, Satanás veio e tem uma palavra que fala. Ele está te retalhando. Isso é retaliação de Satanás. Meu irmão, Satanás só traz retaliação para quem acredita que essa retaliação vem.
Uma vez uma pessoa falou para mim assim: não, é porque a gente teve uma grande vitória, Satanás está furioso e agora isso é retaliação. É por isso que eu estou de dor de cabeça, é por isso que a gente está ficando doente, é por isso que as coisas não estão dando certo. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Eu sou vitorioso. A minha postura é de quem está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu não saí de lá depois que eu venci, não. Eu não saí de lá depois que a bênção chegou, não. Você acha que eu saí de lá para me rebaixar, para estar abaixo de Satanás? Não. Ele me deu a autoridade. Ele disse: com a mesma autoridade, com a mesma habilidade que eu fluí, vocês também vão fluir. Eu estou enviando vocês com essa autoridade, e as mesmas obras que eu fiz, vocês vão poder fazer, e obras ainda maiores. E não é porque você teve uma grande vitória, que no dia seguinte você vai ter uma derrota. Você vai se manter vitorioso. A sua postura é de filho do rei, é de filho de Deus. Chega disso em nome de Jesus. Chega de ficar ouvindo o que as pessoas falam por aí. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, aumente o nível da sua fé, meu irmão. Aumenta. Por mais que você olhe para aquilo que eu estou falando e você fale assim: não, isso é muita fé para mim hoje. Isso é muita fé para mim hoje. Vai um passo de cada vez. 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 E de repente você vai ter uma postura de tão vitorioso que as pessoas vão começar a não entender. Por quê? Por que as coisas acontecem com você? Por que as portas se abrem? Por que você está sempre feliz? Por que a sua fé, ela não diminui quando acontece alguma coisa que é um livramento, alguma coisa ruim na sua vida? As pessoas não vão conseguir entender, porque elas não vão ver a sua caminhada de degrau em degrau, de degrau em degrau. Mas usa a fé que você tem no nível que você tem hoje para invadir o espaço e para tomar posse daquilo que é teu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Primeiro a gente precisa ter consciência da nossa necessidade. Sabe por quê? Porque coisa terrível é ver Naamã tendo uma necessidade, e nenhum versículo da Bíblia diz que ele vê essa necessidade e ele está buscando ajuda. Naamã, um cara que era do exército da Síria, um cara que era um braço direito do rei, ele colocava a armadura, mas ele era leproso por dentro. Em nenhum momento ele busca ajuda, em nenhum momento ele está assim: onde que tem alguém que possa me curar? Não. Ele não percebe que ele tem uma necessidade, ou se ele percebe, ele ignora que ele tem que buscar ajuda. A pior coisa, meu irmão, é alguém que tem uma necessidade e ele não consegue reconhecer que ele precisa caminhar até Jesus. A pior coisa é o orgulho. A pior coisa, sabe por quê? A diferença da mulher do fluxo de sangue, ela reconhece a necessidade, e ela sabe que ela precisa de ajuda, e ela sabe que ela precisa de um milagre. Naamã não, ele precisa que alguém de fora fale. Ah, meu Senhor, se o Senhor soubesse, uma mulher de Israel, uma menina de Israel, que a Bíblia não cita nem o nome dela, diz assim: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há lá em Israel, ele poderia ser curado. Aí ele percebe a necessidade, e ele percebe que ele pode ser curado, e o nível de fé dele começa a aumentar, para que ele possa receber o milagre que ele precisa. A sua necessidade precisa ativar o seu nível de fé. Não se acomode com a necessidade que você tem. Tem pessoas que se acomodaram e pararam de orar por algo na sua vida, meu irmão. Ah, não, tá tudo bem, eu me acostumei, eu orei tanto e não aconteceu, vai que é vontade de Deus. Isso não é postura de fé. Isso não é postura de fé. Isso não é postura de quem é filho de Deus. Isso não é postura de alguém que já recebeu as bênçãos no mundo celestial. Sabe o que a Bíblia diz? Você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia não diz que você vai ser abençoado. Isso é um versículo.
A Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Pastor, mas até agora não aconteceu. Então bate o seu pé, para de pedir licença e ora e jejua, porque se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Se não aconteceu amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Mas você não tem que parar. Não para no terceiro dia, não para no quarto dia, não para na próxima semana, não para de orar, não para de buscar, não para de ter fé, não para no próximo mês, não para no próximo ano. Se não aconteceu, meu irmão, vai aumentando o seu nível de fé, vai aumentando o seu nível de busca, a ponto da sua necessidade trazer o milagre para a sua vida, porque Ele tem poder e o poder vai se manifestar. Meu Deus. Naamã estava leproso. Eu estou leproso, mas eu tenho dinheiro. Eu estou leproso, mas eu tenho um bom cargo, eu trabalho com boas pessoas. Eu estou leproso, mas eu tenho a minha família. Eu estou leproso, mas isso não me atrapalha na hora que eu coloco uma armadura e ninguém me vê. Eu estou leproso, mas eu estou indo na igreja. Eu tenho um relacionamento com Jesus, eu vou para o céu. A pior coisa é a gente se acomodar no nível que a gente está. Deus te trouxe hoje para te elevar de nível. Se você reconhece a necessidade, você sabe que Jesus, Ele é a resposta para essa necessidade, você precisa sair do lugar onde você está, e você precisa se quebrantar, você precisa se jogar aos pés de Jesus, porque a fé não pede licença. 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 Tem gente que está esperando autorização para se jogar aos pés de Jesus. Me dá um negócio no coração, meu irmão, porque se eu tiver vontade de me jogar, eu me jogo. Se eu tiver vontade de ajoelhar, eu me ajoelho. Quantas vezes você já viu a sua pastora deitada aqui no palco aqui? Ela deita, ela fica assim, deitada. Quantas vezes você já viu ela andando lá atrás, para um lado, para o outro? Quantas vezes você já viu eu indo até alguém e orando? Sabe por quê? Eu não preciso de autorização de homens, eu preciso da autorização do Espírito Santo. Se Ele mandou, eu me movo. Se Ele falou, eu faço. Se Ele me apresentou alguém, eu vou até essa pessoa. Para de esperar a autorização de homens naquilo que Deus já mandou você fazer. Ela manda gadarassori, ela baixei. Fique de pé, fique de pé. Vamos terminar esse momento adorando. Esse é o seu momento. Esse é o momento de você reconhecer o nível de fé que você tem. Qual é o nível de fé que você tem? É um nível de fé que ainda está pedindo autorização? Autorização de religiosos, autorização daquele que é incrédulo, autorização daquele que não entende a visão que Deus te deu. Ei, vai para cima, meu filho. Se joga aos pés. A fé não pede permissão. A fé se joga aos pés. A fé abre telhado. A fé grita mais alto que todo mundo, independente do que vão dizer. Então esse é o momento. Levante as suas mãos e comece a adorar Ele e diga: eu tenho fé e eu vou aumentar ainda mais a minha fé, a ponto da minha fé não pedir permissão. Em nome de Jesus, adore a Ele, adore a Ele.
Espírito Santo de Deus, nos ajude hoje, aqui e agora. Porque o Senhor sabia quem estaria aqui, quem estaria em casa nos assistindo. O Senhor sabe quem vai ter acesso a esse vídeo depois. Por isso, em nome de Jesus, ajude-nos na nossa fé. Se existem pessoas aqui que estavam esperando autorização, elas receberam essa autorização do céu agora. Elas entenderam que elas têm acesso. Elas entenderam que elas precisam tomar posse. Elas entenderam que o Senhor responde fé. A gente não vai ter tudo aquilo que o Senhor vai dar. A gente vai ter aquilo que a nossa fé pode acessar. Por isso o Espírito Santo impulsiona essas pessoas que estão aqui a acessar, a tomar posse daquilo que já é nosso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque existem milagres que vão acontecer, existem promessas que vão acontecer, existem sonhos que vão se realizar através do nosso posicionamento de fé. Que toda distração de Satanás seja jogada por terra, que a gente possa voltar a focar, que a gente possa voltar a nos posicionarmos, que nada possa nos atrapalhar, nem a cara feia, nem o elogio, nem a crítica, porque o que mais importa é obedecer ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus agora, que o Senhor possa tocar de uma forma sobrenatural, para que a gente sinta no nosso corpo, sinta no mundo espiritual, que essa palavra é para agora, que essa palavra é para hoje, e que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Alabadaraia sequeteri andagadara chori alabaçou. Mais alto, tão grande está os teus pés, está os teus pés. Abagadara lamandara labaxere. Permaneça sem distração. Permaneça aos pés, permaneça focado. Permaneça. Independente do que falam, independente do que apontam, independente das indiretas, permaneça. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai aumentar a sua fé será exercitada. Permaneça. O segredo está na permanência. Melhor são o fim das coisas do que o início. Ele vai concluir a boa obra. Ele vai concluir, Ele é fiel. Peça pelo poder do nome de Jesus e a obra será completa. Permaneça. Nós permaneceremos. Porque você saiu da posição. Volta. Deus quer que você permaneça. Volta e permaneça.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro para que todos eles saiam daqui fervendo, com o coração queimando pelaquilo que o Senhor falou hoje. Em nome de Jesus, que eles não peçam permissão no mundo espiritual, porque eles são filhos, eles já têm acesso, eles são mais que vencedores, eles estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, não existe um ringue, não existe uma briga, não existe uma batalha que não já foi vencida na cruz do Calvário, porque nós já somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que eles saiam daqui tendo a certeza, porque fé é a certeza, é a convicção daquilo que eles ainda não veem, mas que já é um fato, que já se realizou, que já é uma verdade no mundo espiritual, e através da fé deles, eles vão tomar posse, e vai trazer do mundo espiritual para o mundo natural. Em nome de Jesus, que os meus irmãos saiam daqui cheios de fé, se movendo, tendo atitude, permanecendo sem nenhuma distração, com foco naquilo que o Senhor pediu para fazer, porque o milagre vai chegar, o Senhor vai honrar a nossa fé, o sonho vai acontecer, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, em nome de Jesus.